Vocês fazem parte do meu sonho. Ajudar alguém. Desde muito pequeno eu sempre tenho vontade de ajudar. Eu me sinto realizada, me sinto feliz de poder ver que pude contribuir verdadeiramente para ajudar aquela pessoa a diminuir todo o seu sofrimento. Eu tenho vários irmãos, eu sou a 7ª filha da minha mãe, nós somos em 8 e uma do coração. E nós, não existia ainda do coração. Eu acho que eu, as minhas irmãs, de número 6, 7 comigo e 8, né? Nós éramos as mais novas. A minha mãe, ela, de domingo, finalzinho um pouco da tarde, ela ia olhar o cabelo da gente, né? O cabelo das minhas 2 irmãs e tinha piolho. E eu lembro até hoje, a minha irmã, as minhas 2 irmãs, né, a número 6 e a número 8, pegava piolho com muita facilidade e eu não pegava piolho. E eu queria ali também ser cuidada pela minha mãe, porque eu achava que quando a minha mãe tivesse ali tirando o piolho da cabeça dela, então a minha mãe ficava brava, fechava e dava um croque nela de raiva da quantidade de piolho que existia ali. E isso foi fantástico, essa lembrança, assim, foi forte, porque eu lembro que a minha irmã caçula, de número 8, ela chorava, assim, as lágrimas escorriam no rosto dela, numa sofrência. A minha irmã, ela é mais negra do que eu. Eu sou uma negra mais clara da minha família. E a minha irmã era bem mais escurinha. Então, ver ela ali, com aquele cabelo mais duro que o meu, levantado, e ali, aquele olhar, e a minha mãe sentada na cadeira, ali no chão, e ela assim, entre as pernas da minha mãe. E a minha mãe com impaciência, batendo, com raiva delas, de todos aqueles piolhos. E eu com dó, eu pegava da outra minha irmã, colocava assim na minha cabeça. Primeiro, para que a minha mãe também pudesse me tocar. Porque eu via ali cuidado. Era essa a leitura que eu fazia. Segundo, que ao ver as minhas irmãs chorando, principalmente a minha irmã caçula, com aquele choro tão sentido, aquela lágrima escorrendo naquele rostinho redondinho, negrinho, me causava tamanha dor. E aí eu falava, mãe, agora é eu, como se para tentar diminuir ali o sofrimento dessa minha irmã. E aí a minha irmã foi, e aí a minha mãe fala, você não tem? Caso tenho aqui, olha aqui, ó. Aí abria e tinha um piolho. Aí ela vem, aí eu sentava toda feliz, né? Entre as pernas da minha mãe. E aí ela tirava aquele piolho que eu tinha colocado. E depois ela procurava, não tinha lente, não tinha nada. E eu lembro que ela ficava mais brava comigo, porque eu falava, não mãe, olha aqui, tem aqui, tem aqui. Ela, você não tem. Aí eu apanhava, porque eu ficava insistindo. E aí, de repente, ela começava a rir de ver a minha ação ali de querer ajudar a minha irmã, de querer ser cuidada por ela, eu não sei porque ela ria. Tô emocionada porque eu demorei a entender que o meu maior canal de comunicação é o sinestésico. E para quem não sabe, canal de comunicação é a forma que você usa, né,
para fazer uma mensagem entrar dentro da pessoa, para aquela informação realmente entre. E às vezes a gente não utiliza na comunicação, ou melhor, a gente não usa esses canais, não considera os canais mais fortes que a pessoa tem. E eu queria ser tocada, eu queria ser acarinhada, e mesmo que fosse ali passando por tudo aquilo. E essa imagem é muito forte para mim, porque mostra ali o tempo todo que eu queria e buscava, mesmo cuidado. É disso de que se tratava. E me tocar significa me cuidar. E a leitura que eu fazia de ser amada era um cuidado. Porque eu não me sentia cuidada. Porque eu não me sentia olhada. E a minha mãe ali, mesmo que me batendo, mesmo que eu insistindo para que a minha mãe cuidasse ali da minha cabeça, foi uma coisa muito, como é que eu posso dizer, marcante para mim. Quando eu fui começando a entender por que eu não me sentia amada. Por que ao não sentir amada, a gente, quando criança, a gente vai desenvolvendo todo tipo de sentimentos. A gente se sente abandonada. E quando a gente se sente abandonada, a gente acha que tem alguma coisa errada com a gente. Então a gente começa a desenvolver alguma coisa do tipo, tem alguma coisa errada comigo e a culpa é minha. Porque se a minha mãe, que é a minha mãe, que deveria me cuidar, que deveria fazer ali um cuidado para comigo, se nem a minha mãe, que deveria me amar de forma incondicional, faz por mim, então tem alguma coisa errada comigo. E uma criança, assim, que tem essas características, como eu tive, é uma pessoa que desenvolve muito o sentimento ou a sensação de que não é boa o suficiente, de que não vai ter aquilo que quer, por mais que faça, porque existe uma programação na cabeça dizendo: eu não sou boa, tem alguma coisa de errada comigo. E à medida que a gente vai crescendo, a gente vai fortalecendo essas sensações, esses padrões. Por quê? Porque as coisas vão acontecendo, vai se repetindo e vai fazendo dentro de nós, dentro do nosso cérebro, mapas neurais. E aquilo fica muito mais impregnado dentro de nós. É muito difícil fazer trabalho, perceber isso de uma forma sozinha. Precisa ter muita dor para que a gente possa ir lá e tentar achar a raiz dessa questão. E é isso. Então, essas raízes, essa dificuldade que a gente, quando criança, tem de entender que é amado, vem de todas as... Primeiro, dos paradigmas, né, dos padrões que a gente passa, né, da minha mãe para o meu pai, né, dos nossos pais, né, da nossa ancestralidade. E quem é que explica pra gente como que é que comunica e como que é que comunica algo que está lá dentro de nós?
como que um pai, uma mãe diz, mostra, comunica para um filho que ele é amado, mesmo que a gente não tenha palavras bonitas para falar, porque a gente não é ensinado isso, não é ensinado a falar sobre os nossos sentimentos. E olha que eu sou uma menina, eu fico imaginando os meus irmãos, como que deve ter sido para eles. Eu fico imaginando meu pai, como deve ter sido para ele. Por que que tem que ser assim, eu não sei. Só sei que é. A gente aprende pelaquilo que vive, pelos exemplos. A gente aprende 50% é a genética, 40% é o ambiente que a gente vive e apenas 10% é aquilo que a gente viveu em específico. Mas essas coisas específicas, esses 10% somados, né, a um ambiente que não é muito bom, a uma genética que vem, né, uma ancestralidade que vem de pessoas, de famílias, como a grande maioria, pelo menos aqui no Brasil, é formada. Nós somos muito mal instruídos quanto às nossas necessidades. Infelizmente, os nossos pais, com a quantidade, imagina, eu, 8 filhos, minha mãe, 8 filhos. Imagina como é difícil, como devia ser difícil dar o básico do alimento, do cadastro, do sapato, do calçado. É muito complicado. É claro que sendo pai ou sendo mãe, a criança, nós enquanto criança, a gente só precisa do essencial. Só que o essencial depois do básico de comer, de pão, agasalho e abrigo, é afeto. E eu acho que é tão puxado a vida dos pais, pelo menos foi assim. Hoje eu entendo meu pai, hoje eu entendo a minha mãe, porque eu só tenho um filho. E é incrível como é difícil ser mãe, é incrível como é difícil construir, ajudar a construir um ser humano bom, de bom caráter, porque somos únicos, porque cada um é diferente. Eu imagino o quanto meu pai e minha mãe tiveram que se virar. Imagine o quanto os pais dos meus pais tiveram que se virar. E assim a gente vai passando, né, de geração em geração. A vida realmente vem de muito longe e culpar os nossos pais pela vida que a gente tem, que a gente teve quando infância, é muito, eu acho que é uma covardia. É claro que os nossos pais erraram, é claro que os nossos pais exageraram, mas se a gente hoje, na minha condição de mãe, eu acho que a gente exagera sim, porque é tanta coisa para a gente dar conta. Não é só ser mãe, não é só, acima de tudo, é ter que correr atrás da comida, do teto e de todas as outras coisas.
E não ensinaram pra gente. Pelo menos a mim não foi ensinado. Que o essencial é invisível aos olhos. Que essencialmente um filho, ele só quer ser amado. E quando essa necessidade ela não é atendida dentro das expectativas, dentro da visão de uma criança, criam padrões e esses padrões vão repercutir na autoestima, na autoimagem. E claro que vai criar diálogos internos, conversas íntimas de dentro absurda pra gente, sobre a gente mesmo. Então a frase que o homem é o maior inimigo dele mesmo é bem verdade, porque o inimigo está dentro, somos os nossos próprios inimigos, pelas sombras que temos, pelas dores que temos, pelo ego que temos, mas acima de tudo, é um mistério na vida. Da onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui, nesse planeta, são perguntas tão profundas de alma que tem muito mais a ver com o nosso mundo interno do que com o nosso mundo externo. E os nossos pais, eles são do nosso mundo interno. Só que as respostas estão no mundo interno. E essa tendência que a gente tem de julgar os nossos pais ainda prejudica mais ainda. Porque se a gente não pode julgar ninguém, quanto mais os nossos pais, onde fala que devemos honrar, né? O que é honrar um pai? Eu acho que honrar um pai é saber da história dele. E foi muito difícil para mim correr atrás da história dos meus pais. Eu ainda tô correndo. Eu sei pouca coisa da história dos meus pais. Mas a única coisa que eu sei é que os meus pais sofreram muito. Porque também tinham essa necessidade. Não teve melhor essa necessidade atendida. Então, tinha que cuidar dos irmãos, tinha que ajudar a mãe, porque a vida sempre custou muito no sentido de alimento, de casa, de roupa e tudo isso, que é muito difícil para uma pessoa que já tem pouco, vindo de famílias que tem pouco. O meu pai teve as dificuldades dele. Eu fico imaginando meu pai criança. Devia ser muito difícil para o meu pai ser criança. Devia ser muito difícil para minha mãe ser criança. E a julgar que nós copiamos os nossos pais, mesmo que a gente não queira, de forma inconsciente. É claro que o meu pai, que a minha mãe, provavelmente fez o que eu fiz. Buscava o seu amor. Buscava se sentir amado, um amor incondicional. Mas se a gente não tem avós, não tem pais que receberam amor incondicional, como é que ele pode oferecer amor incondicional? Só se dá conta, só se a gente tomar consciência de, nossa, é mesmo, que é o que eu estou fazendo aqui agora, tomando consciência
curando as minhas feridas, as minhas emoções, curando a minha criança, a minha menina ferida. Imagina eu nessa história. Hoje eu sei disso. Hoje é disso de que se tratava. Como o meu canal de comunicação mais predominante em mim é o sinestésico. E o que é o sinestésico, para quem não sabe? O sinestésico é aquela pessoa que gosta de ser tocada, que sente o cheiro, entra e impregna, o gosto impregna. E tem aquela pessoa que o que ouve entra assim completamente. E tem aquele outro canal que é o visual, é aquela pessoa que tudo que vê marca. Então a pessoa fala assim, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. A outra fala, não, fala pra mim, fala pra mim. E eu falo sim. Você vê que toda a minha narrativa, toda a minha comunicação, quando eu falo sobre mim, sobre os meus sentimentos, eu falo, eu senti. O visual fala, eu vi, nossa, eu vi ele fazendo, eu vi ela fazendo. E o auditivo, o que ele faz? Ele fala, não, eu ouvi, nossa, o jeito com que ela falou, é porque você não ouviu o jeito que ela falou. Eu sei disso porque estudo. Mas os meus pais, os meus avós não sabiam disso. Ou às vezes até sabem, mas as feridas, as necessidades que fica, esse vazio que fica dentro de nós, essas sensações conflitantes e uma busca incessante do amor, porque todos nós, qualquer ser humano, no fundo, só quer se sentir amado. E não é se sentir amado por qualquer pessoa, é se sentir amado pelaquela pessoa que a gente ama, que no caso são os nossos pais. Eu desejo do coração que eu consiga honrar o meu pai e também a minha mãe, fazendo da minha vida um sucesso, não só aos olhos deles, mas aos meus olhos, que eu realmente possa aprender sobre o que é amar de forma incondicional. Eu desejo do coração que cada pessoa, cada homem, possa desenvolver essa comunicação, ficar presente para que ele possa usar, perceber que os seus filhos, qual é o canal de comunicação que os seus filhos são mais predominantes e fazer o uso deles para que essa criança, esse menino cresça sabendo que é amado pelo seu pai. Porque quando esse menino é curado, essa menina é curada, com certeza esse homem aparece. E é muito bom quando a gente é adulto, com sentimentos de adultos e com coração de criança. Eu acho que a vida talvez é disso de que se trata. E conta você aí. Você tem histórias sobre essa busca desse amor incondicional sobre o seu pai e sobre a sua mãe? Eu quero ver sua história. Conta aqui pra mim. Eu deixo vocês agora no melhor lugar do mundo, dentro de um grande abraço.